Bom, por último, a gente tem os pares cranianos, tá? Então, o que a gente tem aqui de pares? Vamos entrar agora no sistema nervoso propriamente dito. O nervo facial tem 5 ramos, tá? Ele é 80% motor e 20% sensitivo. Da onde? A língua, tá? Então, a gente sempre que trabalhar numa alteração do nervo facial, região motora, eu tenho que trabalhar a parte sensorial da língua, não a sensorial de dor, a sensorial de paladar, porque tem alteração, tá bom? A gente avalia e a gente pensa no nervo facial, que ele sai da ponte, passa pelo espaço subaractenoide, sai pelo meato acústico externo, e aí ele está muito próximo à articulação temporomandibular. O nervo facial é o nervo da emoção. Trava o dente que você vai travar o nervo facial, tá? Então, DTM, nervo facial, às vezes tem uma ligação muito próxima. Seguro a face. Estou alterando o nervo facial, tá? E com isso eu estou tendo um travamento. Às vezes você tem um travamento, você fala é trigêmeo, às vezes não. Às vezes a exacerbação do facial. Você tem uma estrutura de classe 2, tá? Que fica o tempo todo estimulando o nervo facial a levantar a face, porque a mandíbula é muito pesada. Oh, não aguento nem 30 segundos ficar assim, tá? Então, a gente faz compensações, tá bom? Para essas compensações, o nervo facial, ele é para sorrir. Fechar a boca, tá? Fechar o olho, tá? Dar um sorriso cínico, fazer uma respiração com a asa do nariz, tá? Então, ele é para isso, ele não é para levantar a mandíbula. Ele é para você sentir o gosto das coisas, e o que ele faz? Ele nerva o digástrico posterior e o estilo, que faz o quê? Retrai a mandíbula junto com o temporal. Então, ele faz isso aqui, ó. Sorria e retrai. Sorria e retrai. Então, cuidado com quem é classe 2, tá? Ou quem é classe 3 que está lá e está com direto fazendo uma estimulação dele e você não tem como. É facial. Sorri, a mandíbula vem para trás, tá? Faz o bico, a mandíbula não vem para frente, ó. Ó, morde, sorri, a mandíbula vai para trás, tá? ATM junto, tá bom? O trigêmeo, que faz elevação da mandíbula, tá aqui, o nosso trigêmeo, tá? Eleva a mandíbula, sai por aqui, enerva a parte posterior que segura a base da língua. Então, os supraioídeos são inervados pelo trigêmeo, menos o digástrico posterior e o estilo, que é pelo facial. E aí você tem a base da língua, levanta a língua, ó, tá? Que faz a elevação da ponta da língua para segurar a linguinha lá em cima. Os supraoídeos, a gente tem o gênio, o digástrico, o estilo e o milo, tá? Sendo que o digástrico tem as duas partezinhas dele, a anterior é inervada pelo trigêmeo, a posterior pelo facial, tá? E o estilo e o ídeo pelo facial também, tá? Eles abaixam e retraem a mandíbula. E segura a base da língua, né? Ó, o gênio tá aqui. Então, quando você vai fazer eletroestimulação, aonde você vai colocar o eletrodo? Um eletrodo redondinho, você pode pegar aqui, ó, o milo e o gênio, tá? Quem inerva esse bonito? Hipoglosso. Por isso que quando você faz isso, a língua sobe, porque hipoglosso é nervo motor da língua, nervo motor do gênio ioídeo, tá? Que faz a estabilização do ocioide durante a deglutição. Tá? Tração anterior do ióide e da língua. O milo ele é inervado pelo trigêmeo, tá? E ele também tem a função de estabilizar o ocioide e segurar a parte anterior da língua, tá? O digástrico, como eu falei para vocês, é esse aqui, ó, o digástrico posterior e o estilo, que são inervados pelo facial, tá? E aqui, o digástrico anterior pelo trigêmeo, tá bom?
Muito bem. Que traciona o ocioide, enfim, o ocioide, ele tem que ficar estável com todas essas estruturas que a gente está falando, tá bom? Aqui o nosso estilo facial também está aqui, tá? Elevação e retração do ocioide, então ele organiza toda essa parte, por isso que não dá para a gente só trabalhar com cabeça. O pescoço, né, que está aqui, a gente também tem que trabalhar, porque às vezes ele compensa tudo, trapézio, tá? E aí a gente entra no vago. O vago é o maior nervo do corpo humano, né? Hoje em dia tem uma estimulação do nervo vago, tá? Ele tem uma via simpática, parasimpática, tá? Bastante evidente. Pensar que ele inerva o ramo cardíaco, a via parasimpática, eferente, faz o seu coração bater mais no seu ramo cervical, tá? Ele tem uma ativação toda no tronco torácico, na parte cardíaca do coração, né, do tronco torácico, tá? Ele inerva o nervo laringeu recorrente, tá? E os plexos pulmonar e cardíaco. Então, quando você engole, ou quando você fala, tá? O seu coração também está organizado e o seu pulmão também está organizado, tá? Junto com o nervo vago, tá? Nessa, vamos dizer assim, nesse conjunto de funcionalidades. Por isso que, quando a gente coloca água na boca, engole e respira, é um exercício que eu estou trabalhando com estimulação e organização da respiração, da deglutição neurológica, porque eu estou trabalhando com o nervo vago. Oxímetro no dedinho, para ver se está tudo bem, tá? Olha o tamanho do negocinho, ó. Sai de lá, vem para a laringe, vem para a parte posterior aqui, pega a aorta, pega todo o estômago, tá? E aí tem tudo a ver com mastigação, organizar bem esse bolo alimentar, tá? E ele está muito ativo na região orofacial, porque alterações respiratórias também podem comprometer a ação do nervo vago, tá? Porque o respirador oral fica o tempo todo com essa, só me deu vontade de bocejar. Não é que eu tô com sono, promovi um reflexo do nervo vago, tá? Que fica o tempo todo estimulado, porque eu tô com a boca aberta o tempo todo, meu coração fica taquicárdico, o pulmão fica alterado. Então, assim, essas relações são difíceis para a fonoaudiologia. Eu entendo, tá? Mas a gente tem que começar a pensar além de língua, além de boca. Não que a gente não tenha que trabalhar, muito pelo contrário, mas entender como isso tem relevância no resto do corpo, tá? Como é que esse processo todo acontece? Esse é uma imagem, né, do livro do pessoal lá da Paraíba, que eu adoro, que eu acho muito interessante, porque é a ponta do iceberg, tá? Aqui embaixo a gente não sabe, a gente tem que estudar melhor, tá? Só gosto de citar porque é uma reflexão que eu fiz a partir da leitura deste livro também, que eu acho muito bom, tá? A gente se fala muito da lei de desuso, e ela é citada no processo do envelhecimento. Nosso corpo sofre modificações físicas, fisiológicas, tá? Que se a gente não pratica, a gente tem desuso. Então, eu preciso praticar, mas eu preciso praticar pensando. Eu vou fazer um jogo de memória. Tá, mas eu tenho que fazer o jogo de memória pensando, tá? Não jogo de memória com os amigos no boteco, é pensando, tá? O papel da nossa profissão é aumentar a força muscular? Às vezes não. Eu diria que 90% é organizar o processo orofacial, tá? Como é que a língua ajuda na estabilidade da mandíbula? A língua é a top. Se eu tenho uma língua organizada, eu tenho uma deglutição organizada. Então, a gente tem que pensar que um idoso
que está lá na cama, a língua dele tem gordura. Que o bariátrico, a língua dele tem gordura. Que a apneia de sono, a língua da pessoa tem gordura. Porque ela, mas ele está falando e está comendo. Tá, mas cadê a organização de tudo isso dentro da função? Às vezes ele está comendo com o ombro elevado, às vezes ele está comendo com a cabeça baixa, às vezes ele está virando o pescoço para comer, porque ele está agindo, ele está encontrando agentes facilitadores neurológicos para poder desenvolver a sua função, tá? E isso passa batido. A gente consegue medir tônus só com IOP, tá? Então, se você fala de tônus, hipotonia, tá? Você tem que falar que você mediu a hipotonia daquele músculo. Se você não mediu, você vai falar em hipofuncionalidade, tá bom? A gente precisa fazer sempre um trabalho quantitativo e qualitativo. Se puder fazer eletromiografia, ótimo. Se não puder, pensa só na qualidade, tá? A eficiência da mastigação está vinculada à força? Não, já passou esse tempo. Ela vai depender de ajustes. E quais são os ajustes que meu paciente está fazendo? Neurologicamente, ele está fazendo quais ajustes? Começo da aula. Força está na base ou está na ponta da língua? Então, como eu estou falando, ou aqui? Ou aqui? Tá? Aumento de força ocorre no processo de recuperação. Não adianta fazer 50 exercícios, você tem que fazer um, para, outro, para você não ter o rebote, para você não ter essa coisa de o elástico vai rebentar, vamos pensar assim, tá? Então, alongamentos são, às vezes, mais eficientes do que força, tá? Porque você vai trabalhar com a capacidade, tá? Daquela musculatura. Aí você oferece uma resistência, tá? Então, a gente tem, para a gente fechar, um impulso elétrico que gera uma potência de ação no músculo, que vai ter uma troca de miosina e actina a partir da bomba de sódio e de potássio, que vai ter um neurotransmissor, que vai ter um neuroreceptor que vai gerar uma força. Então, pessoas, a gente tem que pensar em como é que a nossa profissão ela está dentro de todos esses contextos, tá? Que a gente acabou de falar. A gente tem que pensar que o nosso trabalho, ele é muito mais do que fazer exercício. Ele é mais uma organização fisiológica, tá bom? Então, são pitadinhas ou pílulas ou algumas ideias que a gente joga aqui para a gente poder conversar sobre isso e desenvolver o melhor trabalho para o nosso paciente, tá bom? Um beijo para todos.